Sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigado. Sra. Deputada. Sr. Deputado Micael José Ferro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Saúde, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A questão que lhes trazia aqui tem a ver com a polineuropatia amiloidótica familiar, que é a doença mais conhecida como paramiloidose ou doença dos pezinhos, que é uma doença com particular incidência no meu distrito, no distrito do Porto, nas zonas pescatórias da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, e que, como sabe, Sr. Ministro, é uma doença incapacitante e fatal que atingirá entre 1.200 e 2.000 doentes sintomáticos em Portugal. É, aliás, chamada a doença portuguesa, não sendo isso exatamente rigoroso, mas é uma questão que tem preocupado o CDS, como aliás o Sr. Ministro saberá, pelas perguntas por escrito que lhe temos dirigido sobre esta questão e que temos também, enfim, averiguado junto dos nossos eleitores no Distrito do Porto. Como sabe, há um medicamento que tem mostrado uma eficácia bastante, ainda que experimental, uma eficácia bastante elevada no tratamento deste mal, o Tafamidis, e que temos solicitado esclarecimentos sobre a questão, ou aguarda ainda com participação cá em Portugal. A questão que lhe gostaria de perguntar, ou as duas questões que lhe gostaria de deixar, Sr. Ministro, é se prevê, da parte do Ministério da Saúde e das informações de que dispõe, quando é que este medicamento estará em condições de ser comparticipado e de, portanto, estar disponível para os doentes desta doença. E já agora, Sr. Ministro, porque acho que parece-nos que relacionado com esta questão, tem a ver com o medicamento em geral, mas que será também importante, é perceber qual é a capacidade de manobra que o Governo tem com este tipo de medicamentos de negociar um preço para um fármaco como este em Portugal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pelo quinto golo de Portugal. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pizarro. Muito obrigado, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Duas questões apenas que eu gostaria de ver mais clarificadas. Uma delas, Sr. Ministro, para elogiar a atitude que teve na avaliação da evolução das listas de espera cirúrgicas nos últimos anos. Acho que é muito positivo que o tenha feito e muito positivo que tenha alicerçado aquilo que foi sempre a nossa análise de que a melhoria de cerca de 9 meses para 3 meses na mediana de tempo de espera e de cerca de 80 dias, quase 3 meses, para menos de um mês no tempo de espera para os doentes oncológicos eram resultados que comparavam bem no plano internacional. Trata-se aqui, Sr. Ministro, de saber se o Sr. Ministro se compromete com a manutenção destes resultados no próximo ano, porque não chega a dizer que a verba que está alocada no SIGIC, por si só, é uma garantia desse compromisso político. Não é suficiente, o Sr. Ministro sabe isso, tão bem como eu, pelo menos. Há todo um esforço feito nos hospitais pré-SIGIC, que é tão ou mais importante que o esforço do SIGIC, para assegurar o cumprimento dessa meta em relação à lista de espera para a cirurgia. E depois, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, para acompanhar as reflexões do Sr. Deputado Michel Zoifer em matéria do tratamento dos doentes com paramiloidose. A paramiloidose é uma doença terrível, é uma doença que os doentes não escolhem ter. É uma doença muito incapacitante que conduz, numa idade muito jovem, à incapacidade para o trabalho e até à morte se não for tratada. O único tratamento conhecido até agora é um tratamento muito imperfeito. É a transplantação hepática. A transplantação hepática atrasa a progressão da doença durante 10 a 15 anos, mas tem uma consequência dramática. Mesmo com a melhor tecnologia que existe em Portugal, e existe em Portugal, a transplantação hepática tem uma mortalidade precoce, no primeiro ano após a transplantação, de cerca de 8%, o que quer dizer que será completamente inaceitável comparar o novo tratamento médico, que foi aprovado pelas instituições europeias no mês de julho, e tanto quanto sabemos receberá este mês a aprovação definitiva da Comissão Europeia, será completamente inaceitável comparar esse novo tratamento farmacológico com a transplantação. Porque o risco da transplantação é um risco ao qual moralmente nós não podemos submeter pessoas jovens que têm uma doença incurável e uma doença muitíssimo grave. E eu gostava de saber se este Orçamento de Estado acomoda aquilo que vai ser, do meu ponto de vista, uma necessidade inalienável do Estado português, que é a necessidade de garantir aos doentes que são portadores de paramiloidose o tratamento com o Tafamidis assim que a Comissão Europeia aprove esse tratamento, o que se espera que ocorra nos próximos dias. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados.
Sr. Ministro, há em Portugal uma doença com características muito particulares, a paramiloidose, mais conhecida por doença dos pezinhos, que tem uma forte incidência no nosso país, nomeadamente no distrito de Porto, Póvoa de Varzim, Vila de Conde, que importa aqui referi-lo, não sei se o Sr. Ministro sabe e se o Sr. Secretário de Estado sabe, tem graves consequências sociais e económicas, ela é altamente incapacitante, afeta a capacidade de locomoção, atira as pessoas para cadeiras de rodas e depois de um grande sofrimento provoca mesmo a morte destas pessoas. Até hoje, até há bem pouco tempo, o único tratamento era parcial, como aqui foi referido, era o transplante, com todos os problemas que acarreta e a elevada mortalidade que implica. Recentemente há um medicamento, o Tafamidis, que já foi aprovado por instâncias europeias e que já está a ser distribuído, Sr. Ministro, mas está a ser distribuído a portugueses que vivem no estrangeiro. Na França e no Luxemburgo há portugueses que recebem este medicamento. Infelizmente, no nosso país, essa não é uma realidade, não é distribuído e o medicamento pode fazer toda a diferença para evitar o transplante e proporcionar qualidade de vida a estas pessoas. O Sr. Ministro o seu gabinete teve uma reunião com um conjunto de doentes que organizaram um movimento de doentes com paramiloidose e, fruto dessa reunião, eles promoveram uma manifestação de descontentamento. Apesar daqui ser relativamente consensual entre as bancadas aqui no Parlamento, a verdade é que nesta manifestação estes doentes manifestaram um grande descontentamento pelas respostas que o seu Ministério deu. Ora, eu não sei quais foram as respostas, queria saber qual é a intenção do Ministério relativamente a esta matéria, com uma nuance, Sr. Ministro. Não diga que não houve nenhum hospital que ainda que pediu o medicamento, porque sabe muito bem que os hospitais não têm condições para solicitar esse tratamento. Esta matéria tem que ser tratada a nível central pelo Ministério da Saúde. Uma segunda questão para terminar, Sr. Presidente, diz respeito ao Hospital Póvoa Vila de Conde, um hospital que está programado há várias décadas e continua infelizmente, no papel, com graves prejuízos para os utentes e com graves prejuízos para o orçamento, porque o seu Ministério tem 2 hospitais em estado degradado, a funcionar em 2 unidades e o que se propõe é construir um único hospital para Póvoa e Vila de Conde e o Sr. Ministro não avança com a construção de um equipamento que é fundamental e até mais racional do ponto de vista económico. Queria uma explicação sobre esta matéria também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada. Penso eu, Sr. Deputado, que o esclareci, mas tenho muito gosto para continuar os esclarecimentos. A outra questão prende-se com o Tafamidis. Eu gostaria que os Srs. Deputados tivessem indulgência de acreditar que eu sei alguma coisa sobre paramiloidose e, portanto, agradeço a sua preocupação, mas, de facto, o Governo sabe o que é paramiloidose, doença de Corino de Andrade, aliás, tem o nome de um médico, de um dos maiores figuras da medicina mundial, do Porto, que nunca foi, provavelmente, suficientemente reconhecida no seu mérito e convirá, já agora, a aproveitar esta ocasião para mais uma vez enaltecer o seu nome. Ora, a paramiloidose familiar, de tipo português, é dependente da produção de uma proteína chamada transtiratina, tem de facto como tratamento central, porque ela é produzida no fígado, a substituição de fígado, a transplantação hepática, que, como de resto o Sr. Deputado Manuel Pissarro já chamou a atenção, tem uma mortalidade associada a este procedimento que, nas melhores mãos, que por acaso até são as mãos portuguesas, rondará os 8% em média. Não discutimos este número, tal como não discutimos a necessidade de tratar esta doença como tantas outras. Agora, senhores deputados, uma coisa convém desde já que fique clara. Em primeiro lugar, o Tafamidis teve uma carta no dia 21 de julho, emitida pela EMA, que considerava que há falta de melhor prova, e aconselho a ir ler o que lá está escrito, não diga que não, senhor deputado, que sobre esta matéria eu arrogo-me de saber alguma coisa. À falta de melhor prova, o Tafamidis foi considerado um medicamento como potencialmente utilizável no tratamento da paramiloidose familiar. E ficou à espera da emissão de uma coisa chamada o EPAR, que se chama European Public Assessment Report, que estava logo à partida indicado para sair em setembro. E não é por acaso que estamos em meados de novembro e esse EPAR ainda não foi publicado. Não é por acaso exatamente porque há um conjunto de dúvidas sobre a potencial eficácia do medicamento. Dito isto, e concordando que nós estamos aqui numa situação que é muitas vezes uma situação que nós encontramos em cuidados de saúde, a falta de melhor alternativa justifica-se, naqueles que forem os casos devidamente indicados, promover o tratamento com Tafamidis logo que ele seja autorizado. E aí, senhores deputados, como compreenderão,
tendo nós a maior casuística mundial desta doença, tendo sido, nomeadamente, uma parte significativa desses estudos conduzida em Portugal, como compreenderão, é nossa obrigação de negociar com quem neste momento detém, por compra, porque nem sequer o investigou, quem detém neste momento os direitos de comercialização do Tafamidis, aquilo que seja um preço adequado e justo para aquilo que é a capacidade de pagar dos portugueses para podermos tratar mais estes doentes que com certeza necessitam do tratamento. A última questão que me parece importante já agora referir para tranquilizar as pessoas, e tendo já sido dito tanta coisa sobre transplantação, eu gostava que a Câmara ficasse certa de que a circunstância que neste momento determina que estejamos a utilizar um acordo que temos que foi negociado, um acordo que temos com um hospital em Madrid, aliás, um dos melhores do mundo nesta matéria, para tratamento, para efetuar transplantações hepáticas em crianças, é necessariamente um acordo temporário. É nossa intenção, como com certeza farão a Justiça de acreditar, resolver as circunstâncias que se prendem, entre outras, pelo facto de, mais uma vez, por ausência de planificação, estarmos dependentes de um conjunto, e neste caso praticamente de uma só pessoa, para a realização destes transplantes. Eu não sei se tenho mais matérias que... Como?